Anticoncepcionais e testosterona. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista e presta atenção nessa informação que não é opinião, é embasado na literatura científica mais atual, inclusive a referência estará à disposição na legenda para vocês poderem se aprofundar se assim desejarem. Mas simplificando a informação e para vocês terem bastante segurança naquilo que será dito, vou falar com o máximo de detalhes possíveis. O estudo em si traz que os anticoncepcionais orais reduzem em média 60% os níveis de testosterona livre. 60% é muito expressivo, isso é clinicamente prejudicial, ou seja, a tendência é que você tenha um rendimento prejudicado no exercício, que tenha uma adaptação estrutural, ou seja, da composição corporal, pensando em massa muscular nas mulheres que já têm um nível bem mais baixo, seja ainda prejudicado. Então o estudo ele avaliou as mulheres que eles consideram normo-ovulatórias, né, que são mulheres saudáveis. Tem níveis de testosterona que variam, depende da referência do laboratório, mas de forma geral tem que estar entre 0,42 e 2,94 nanomols por litro de testosterona. Esse valor, mais baixo do que isso, é considerado então uma insuficiência e acima disso é acima do fisiológico esperado. Claro que com o uso de testosteronas exógenas, ou seja, se a mulher aplicar, por exemplo, uma testosterona, um propionato, terá valores muito superiores ao limite fisiológico. E claro que se ela utilizar também os anticoncepcionais, como já citado, é esperado que ela tenha níveis baixos ou até níveis com deficiência, insuficiência. É legal de colocar um mecanismo de ação esperado dos anticoncepcionais para que fique mais claro o porquê desse envolvimento que ele acaba tendo na produção hormonal. Para que o anticoncepcional exerça o seu efeito, eles vão suprimir as chamadas gonadotrofinas, que acabam sendo as regiões de estímulo para a produção hormonal. E aí, consequentemente, como eles vão suprimir as gonadotrofinas, eles vão reduzir os níveis de testosterona. E assim você vai ter quadros realmente, como já colocado na manchete deste vídeo, de redução de 60%. E certamente um prejuízo, como foi falado em relação ao rendimento no exercício que for praticado e também na composição corporal. Muito mais dificuldade para ganhar massa muscular, muito mais dificuldade para emagrecer, porque testosterona também tem uma resposta em outros hormônios, por exemplo, tireoidianos, os cetoesteroides, como a testosterona está dentro desse grupamento, eles influenciam nos glicocorticoides, nos mineralocorticoides, entre outros hormônios associados a toda a cascata hormonal. E para aprofundar um pouco mais o conhecimento, é legal de colocar que a testosterona ela é produzida de 3 formas nas mulheres. 50% ou até 60% da testosterona é derivada da conversão periférica dos chamados pró-hormônios, que acabam desencadeando na resposta em específico da testosterona. Então 50% a 60% é derivado da conversão periférica dos hormônios chamados de androstenediona, que na verdade são pré-hormonais, e também o DHEA, que é a dehidroepiandrosterona, e também na sua forma de sulfato, que é o DHEA-S. Tudo isso você consegue avaliar em exame de sangue, por isso que é muito importante estar acompanhando periodicamente os resultados de exame de sangue, se for possível, um acompanhamento inicialmente se precisa de regularização a cada 2, 3 meses, depois de início de acompanhamento de 6 meses e depois anual, dependendo de qual for o quadro, já é o suficiente para você ter sempre uma atualização e ajustar conforme necessário para estar numa excelente condição fisiológica. A segunda forma de produção ocorre em 25%, que é a secreção pelo ovário. Então é uma região que é esperado ter uma influência expressiva. E as outras 25%, que é a terceira forma, é pela glândula adrenal. E aí saiba que você também então tem uma resposta muito expressiva ao estresse, né? Não só mecânico, físico, estrutural, mas também a nível do sistema nervoso central.
tudo isso influencia diretamente na produção de testosterona, no caso em específico das mulheres. E assim você tem que ter muito cuidado, porque infelizmente você pode inibir ou suprimir de forma muito significativa a capacidade do corpo, por algum desses mecanismos citados, desencadear uma resposta adequada de testosterona. E cerca de 65 a 70% da testosterona circulante, ela é ligada e infelizmente ela é, ao ser ligada, inativada pelo SHBG, que é a globulina de ligação aos hormônios sexuais. O SHBG ele se acopla aos hormônios, carrega até o seu receptor, mas ele inativa, pois entra junto com o hormônio. É como se você entrasse numa sala e ficasse do lado da pessoa que você levou para a sala para ela ficar à vontade para fazer o que ela tem que fazer. E aí você fica lá do lado, impedindo essa reação dentro do que seria indicado. E o SHBG ele é muito modulado com o uso de anticoncepcionais e também com o uso de testosterona, onde há redução, e o anticoncepcional há elevação expressiva. É bom destacar que a maior parte dos 30% a 35% restante é ligado pela albumina e apenas meio a 3% representa a testosterona circulante livre. São todos esses os mecanismos, as formas com que você vai encontrar a produção, o transporte da mesma e alguns outros marcadores possíveis de serem avaliados em exames de sangue, que norteia um pouco de como é que está o quadro. Claro que o exame de sangue é um organograma, você junta vários pontos sempre para você encontrar realmente uma condição de interpretar melhor o quadro e não só com um único parâmetro você já gerar algum tipo de diagnóstico. Mas uma pergunta que sempre ficava: por que os anticoncepcionais geram esse efeito nos hormônios? Essa dúvida deve passar sempre pela mente. Mas quais são os efeitos que esses anticoncepcionais geram nos hormônios? São 3 possíveis também mecanismos associados a esse efeito. Então presta atenção, porque a ideia é realmente aprofundar para que você saia desse vídeo com todos os esclarecimentos possíveis. E claro, se você quiser aprofundar, você pode tanto usar o artigo de referência que estará na legenda, quanto continuar a pesquisa, até mesmo com as referências desse artigo. Um ponto então, o primeiro é a redução da produção dos hormônios pelos ovários. Então tem que ficar muito atento, porque há uma condição desse mecanismo de ação indesejado. E o segundo é o aumento nos níveis de SHBG, que infelizmente, como citado, inativa a atividade dos hormônios. Então, você tendo esse SHBG, você pode até ter um valor de testosterona total adequada, mas uma testosterona livre, desacoplada ao SHBG, acaba ficando baixo. E isso acaba inativando sua atividade e prejudicando certamente os resultados desejados, que aí reforço, são resultados sistêmicos, desde parte mais periférica como central, em todos os seus aspectos. E a terceira forma também seria a redução da produção de hormônios pela adrenal, já que está associada à produção. Quando você tem uma redução da produção, você vai desencadear em quadros de produção insuficiente dentro daquilo que é preciso. Então percebam que não tem uma única solução e também não tem uma única causa. São regiões com cada uma a sua relevância na capacidade de produção, e por isso vários são os pontos a serem considerados e ajustados em muitos casos para que você tenha a melhor evolução do quadro. E aí é legal de colocar também que os autores eles trazem que diferentes doses de estrogênio e também dos tipos de progestinas que são utilizados, infelizmente afetam o SHBG e influenciam nesse declínio da testosterona total, mas principalmente a testosterona livre. E com isso, se você conhece alguma pessoa, alguma mulher que utiliza anticoncepcionais orais, compartilhe esse vídeo e não deixa também de ativar o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, tanto que você me ajuda quanto que você recebe os novos vídeos que são lançados, e aí você pode escolher assistir ou não e assistir a hora que você desejar. Eu espero ter contribuído com esse conhecimento compartilhado. Se alguma dúvida ficou, estou à disposição. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. E até a próxima. Valeu!